Enquanto isso, a igreja abre comigo lá em Hebreus capítulo 10, dos versículos 19, a gente vai ler até o versículo 25. A gente vai ver aqui um convite que o Senhor faz para a gente, um doce convite, não é? Um maravilhoso e irrecusável convite. Hebreus 10, do versículo 19 ao versículo 25. Todos acharam aí? Olha o que nos fala a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Interessante, né, irmãos? Versículo 24, só um parênteses aqui para a gente pensar um pouco. O autor aqui não só está preocupado com o crente de família isolada, né? Com fulano, com beltrano, com ciclano. Ele está preocupado, na verdade, com todo o corpo, né? Você conquista, você entende, você recebe, você busca, você se dobra, você se queda diante do convite. E depois de estar com o coração abrasado, vivendo o que Deus tem para a sua vida, você vai ajudar outros também a alcançar a mesma coisa. Interessante, né? Versículo 24, olha. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Palavra de Deus para o nosso coração. Então eu tive aqui uma palavra do autor aos Hebreus. Quem é, pastor? Não sei. Quem escreveu a carta aos Hebreus é um mistério. A gente vai saber só quando estiver com Cristo, né? Há algumas especulações, mas ninguém sabe ao certo quem foi o autor da epístola aqui da carta aos Hebreus. Mas a gente entende, a gente vê aqui algumas considerações importantes sobre esta carta. Primeiro, a gente percebe que toda ela, se você ler do capítulo 1 até o último capítulo, capítulo 13, você vai perceber que é uma carta extremamente cristocêntrica. Ela vem mostrar para a gente, falar para nós da grandeza de Cristo. Mostrando para a gente, ele vem argumentando aqui com muita excelência, com muita habilidade, com muita propriedade, que Jesus é maior do que todos que vieram antes dele. Maior do que os profetas, maior do que os pais que os patriarcas, maior do que os sacerdotes. Ele vem argumentando, trabalhando, mostrando para as pessoas que leram essa carta e que ainda vão ler, que Cristo é maior. Esta é o propósito maior do autor. Se você for olhar aqui, do capítulo 1 até o capítulo 2, ele mostra que Cristo é superior aos anjos. Lembra quando João tem uma revelação dos céus, aí ele fica assim admirado, ele vai se dobrar diante do anjo, ele é repreendido pelo anjo. Não, que eu sou conservo seu. E o mesmo autor aos Hebreus mostra que os anjos, eles são espíritos que ministram a favor da igreja. A favor da igreja. Não é? E a Bíblia nos mostra que Cristo é maior, mais superior do que os anjos. A Bíblia mostra que um anjo de Deus, já a Bíblia nos mostra que tem poder para matar mais de 100 mil homens. O tamanho é o poderio de um anjo. Mas a Bíblia fala que Cristo é maior do que os anjos. Capítulo 1, capítulo 2. Do capítulo 3 até o capítulo 4, ele mostra que Jesus é superior a Moisés. Moisés que libertou o povo, Moisés que recebeu de Deus o decálogo, as leis de Deus, o Moisés que tinha um respeito absoluto do povo, Moisés que era referencial do povo de Deus, e ele vem trabalhando, mostrando que Jesus, o verbo encarnado, o Cristo que se fez homem, é maior do que Moisés. Ainda mostra que Cristo é superior a Arão, capítulo 4 até o capítulo 7, mostra ainda, no capítulo 8 até o capítulo 10, o ministério sacerdotal de Cristo. Ele veio como sumo sacerdote, ele veio para cumprir a lei e para trazer a graça, algo que ninguém poderia fazer, por melhor que fosse o homem, por mais capaz que fosse o homem, por mais religioso que fosse o homem
Homem nenhum conseguiria cumprir a lei na sua totalidade. E a Bíblia fala que Cristo veio e cumpriu a lei, vírgula por vírgula, tio por tio, detalhe por detalhe, profecia por profecia. Ele cumpriu. E a Bíblia fala que ele trouxe agora, ele por meio de Cristo se manifestou a graça ao mundo perdido. E a conclusão do capítulo 13, ele vem aqui trazendo exortações finais e também bênçãos e saudações. Então a gente vê aqui no capítulo especial que nós lemos aqui, capítulo 10, e é sobre esse capítulo, sobre essa passagem que eu quero me ater nessa noite. Nós ouvimos aqui um doce convite vindo do próprio Senhor para a gente. Olha que expressão maravilhosa, irmãos. Eu queria que você lesse de novo comigo. Olha o versículo 19, olha. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. Então, olha o convite. O que isso quer mostrar aqui? Ele faz um convite, não é? O autor aos Hebreus faz um convite para toda a igreja. Pastor, eu tenho uma semana de convertido, não importa, é para você esse convite. Pastor, me converti ontem, não importa, é para você esse convite. Pastor, eu tenho 20 anos que eu sou crente, também é para você esse convite. Olha o convite de Deus. Entremos com intrepidez, coragem, ousadia, ânimo, valor, denodo, firmeza, convicção. É o Senhor nos convidando. Entremos com convicção, com ousadia, com coragem, com conhecimento de causa, não é? Sabendo que o próprio Cristo propiciou para a gente isso. Entremos com intrepidez diante do Santo dos Santos. Então a gente vê que o que Deus tem para a gente é coisa tremenda. Sim ou não? É coisa tremenda. Não sei se você tem vivido isso, mas é o que Deus quer que você viva. É o que Deus quer que você viva. Esse convite que possa assim bombardear o seu coração nessa noite e possa inflamar a sua alma, e a minha oração é que você viva tudo que Deus reservou para você no nome do Senhor Jesus. Porque você percebe aqui nessa carta que foi para isso que ele veio, foi para isso que ele morreu e foi para isso que ele ressuscitou, para que você hoje pudesse abrir o coração para esse doce convite. Que convite, pastor? Entremos com intrepidez diante do Santo dos Santos. Quero mostrar aqui duas considerações que eu vejo aqui através desse convite. Primeiro, é um convite a desfrutarmos da sua intimidade, da sua plena intimidade. O Senhor nos convida a desfrutarmos da sua intimidade. Eu li aqui propositalmente no começo do culto aqui, Jesus, depois de ter sido tentado pelo diabo, a Bíblia fala que ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e lá passou 40 dias e 40 noites. A gente vê como que o diabo ele é astuto, como é que o diabo é inteligente, e como é que o diabo sabe a hora de atacar, né? A Bíblia fala que ele esperou Jesus 40 dias, 40 noites. Aí quando ele viu que Cristo estava no limite da sua força enquanto ser humano, ele foi ali tentar Jesus, não é? Apresentar ali propostas para Jesus. E a Bíblia fala que Jesus ele repreende toda aquela tentação através da palavra, não é? O diabo lança a palavra e Cristo ele contra-ataca também através da palavra. E no final, teria que acontecer, não tem jeito. A Bíblia fala que o diabo é expulso da presença de Deus e o nome de Jesus é exaltado e glorificado. Logo depois a Bíblia fala que Jesus então voltando para Galileia, ele então faz um convite para os discípulos, não é? Venham me seguir, venham me seguir, vocês serão meus discípulos, vão andar comigo, vocês vão me conhecer tal como eu sou, vocês vão desfrutar e conhecer a minha intimidade, a minha comunhão. Tanto é que a Bíblia fala que depois de alguns meses e anos, quando Cristo caminhava com os discípulos, né, João se inclinava no ombro de Cristo. Então ele permitia essa intimidade, ele permitia essa comunhão, ele permitia esse vínculo íntimo com os discípulos, né? E a Bíblia fala que Cristo veio ao mundo, se manifestou ao mundo, ele fez tudo o que ele fez. A Bíblia fala que ele venceu o pecado, que ele venceu o inferno, que ele venceu as trevas, que ele venceu o diabo. Você entendeu isso? Esse inimigo que tanto se levanta contra a vida da gente, não é? A Bíblia fala que ele bombardeia nossos dias, todos os dias ele vai continuar se levantando, todo dia o pecado vem, não é? Nos convida, nos inflama, enfim, todo dia vai ser assim, o diabo não desiste. Então esse diabo que vem com fúria, esse diabo que vem com tanta energia contra a gente, a Bíblia fala que ele já é um derrotado. Louvado seja o nome do Senhor, não por conta da gente, mas por conta de Cristo, que o venceu na cruz do Calvário. Ele foi vencido na cruz do Calvário, ele já foi sentenciado na cruz do Calvário, ele já está condenado. A morte de Cristo na cruz do Calvário condenou o diabo.
A sua ressurreição foi a sentença final do diabo. Ele está condenado, né? Mas a Bíblia fala que ele continua se levantando, mas a Bíblia fala que Cristo nos deu a vitória sobre o diabo. E a Bíblia fala então que ele veio e fez tudo isso. Ele foi o sacrifício vivo, né? Você lembra quando o povo ali, toda vez, tinha que levar, depende da sua renda, levava um pombinho, uma rolinha, um boi, depende da sua renda, para poder apresentar, para poder ser imolado, ser morto, para que pudesse então se retratar e receber, não é, o perdão de Deus. E a Bíblia fala que todo ano o sacerdote entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, ele tinha que estar consagrado, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, com os sininhos no seu corpo, e se o sacerdote entrasse com alguma falta, com algum pecado, com alguma coisa, né, ele se preparava, tinha todo um rito, meses e meses de preparação para ele poder entrar na presença de Deus. Ele se consagrava, ele oferecia sacrifício pela sua vida, ele era um homem preparado, separado, era da tribo separada de Deus, mas ele entrava. Se ele estivesse em pecado, a Bíblia fala que ele era fulminado pela glória de Deus e puxado pela corda, né, fulminado pela glória de Deus. Mas ele entrava na presença de Deus todo ano, uma vez por ano, para representar o povo ficava no pórtico exterior. Somente o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e não é de qualquer jeito, tinha todo um rito, uma preparação, uma purificação. Ele vestia roupas para aquela ocasião, ele se preparava para aquela ocasião, e ali então, através dele, o povo era representado, uma vez por ano. E a Bíblia fala então que Cristo veio, nos representou na cruz do Calvário, morreu por nós na cruz do Calvário. A Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo, e agora nós não precisamos mais de sacerdotes, de homens para nos representarem. A Bíblia fala que você e eu temos livre acesso a Deus através da pessoa do Senhor Jesus de Nazaré. Você entende isso? Você é forte. Olha o convite, aproximemo-nos dele. A gente já aprendeu no passado, né? A gente aprendeu na nossa caminhada, a gente foi assimilando ao longo da caminhada, a gente aprendeu que Deus é santo, 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 é um Deus distante, é um Deus inalcançável, é Ele lá e eu cá. O máximo que eu posso fazer é dobrar meu joelho, fazer as minhas orações e cumprir as minhas obrigações religiosas e pronto. Não, a Bíblia fala que é muito além disso, é muito mais do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vai muito além desse negócio. A Bíblia fala que Ele, além de nos salvar, além de escrever o nosso nome no livro da vida, além de nos lavar com o seu próprio sangue, além de ter sido o sacrifício vivo, de ter rasgado o véu de cima a baixo, além de ter feito tudo o que Ele fez, de ter vencido a morte, o inferno, o pecado, tudo que Ele venceu, além disso, depois de ter feito tudo isso, depois de ter sido, a Bíblia diz, colocado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e recebido um nome que está acima de todo nome, a saber, o nome do Senhor Jesus de Nazaré, e a Bíblia fala que diante dele se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois de ter feito tudo isso, Ele faz o convite: agora venham desfrutar da minha intimidade, venham desfrutar da minha comunhão, porque eu quero ser íntimo de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão do texto aqui, irmão, Santo dos Santos, o lugar de maior intimidade, de maior comunhão. Depois do Santo dos Santos é só o céu, não tem outro lugar. A expressão maior que o autor podia usar aqui é Santo dos Santos. Não tinha outro lugar maior, mais próximo de Deus do que o Santo dos Santos. Ali o sacerdote ouvia a voz de Deus. Ali o sacerdote recebia revelações do próprio Deus para ele passar para o povo. Ali o Senhor se manifestava para ele, falava com ele, para que ele pudesse pastorear o povo. Então o autor usa aqui a expressão de maior intimidade que existe, para poder mostrar para a gente. Hoje o que o Senhor quer para a gente é que desfrutemos da sua plena intimidade. Escute, o Senhor quer falar com você, meu irmão. Ele quer se relacionar com você. Não importa o que você aprendeu até hoje, não importa qual é a sua formação religiosa, não importa. O que importa é que você entenda nessa noite. Realmente Ele é santo, santo, santo. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que não conhece pecado. Ele formou a tudo e a todos, está através da sua palavra. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que Ele, mesmo sendo tão poderoso, tão gracioso, tão glorioso, aprove a Ele decidir isso. Ele quer se relacionar com a sua noiva. Ele quer se relacionar com a sua igreja. Ele quer se relacionar com você. Você está entendendo isso?
A ideia aqui é qualquer hora, em qualquer lugar. Lembra daquela conversa com a mulher samaritana? Senhor, olha o lugar certo de adorar, é lá no Monte Gerizim. Você sabe a história, já preguei sobre isso domingo retrasado, não sei. E os judeus acham que é em Jerusalém. O que Jesus fala? Vai chegar a hora e já chegou. Que o que importa não é o lugar da adoração. O que importa é o coração do adorador. A ideia aqui do texto é um adorador que conhece, que sabe quem ele é e o que ele pode. É um adorador que sabe que ele serve um Deus que é todo poderoso, um Deus que é santo, um Deus que é maravilhoso, mas um Deus que decidiu se relacionar com ele, lhe chamar pelo nome, sussurrar verdades eternas para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Deus não faz nada na terra sem antes revelar para os seus profetas. O Senhor quer se relacionar com você, meu irmão. Vamos abrir lá para você ver lá em Ezequiel. Capítulo 47. Ezequiel 47. Acharam? Olha o que nos fala. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tanto tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Tornozelo, né? Então lá embaixo. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Olha que eu vou falar a palavra de Deus. Olha, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Começou a melhorar, né? Pastor, no joelho está bom. Não, Deus quer mais, olha só. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Pastor, tem mais. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Olha a ideia do texto aqui, irmãos. Águas que vão tomar sua vida, você vai mergulhar nas águas de Deus, vai ser tomado pela glória de Deus, vai ser tomado pela unção de Deus, vai viver simplesmente o sobrenatural de Deus, o que você jamais pensou que fosse possível, Deus fez ser possível e declara. Ouça o convite do Senhor nessa noite, entremos com intrepidez no Santo dos Santos, ou seja, desfrutemos da sua plena intimidade, da sua plena comunhão. Você crê nisso, irmão? Sim ou não? Pastor, está bom como está, ele lá e eu cá, não. O Senhor quer falar com você, o Senhor quer se revelar para você, Ele quer ter um vínculo de comunhão muito forte com você. Entenda isso nessa noite no nome do Senhor Jesus. Outra consideração que eu vejo no texto aqui. Primeiro, é um convite a desfrutarmos da sua intimidade. Segundo, é um convite a uma vida plena de poder e de graça. A uma vida plena de poder e de graça. O autor aos Hebreus quer mostrar aqui para a igreja, para que a igreja entendesse que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lembra daquela música que nós cantávamos no passado? Quem já cantou essa música? Faz assim para eu ver, olha. Então não estou sozinho, não. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Você até chorou, Sete, lembrando... Fazer um dia um culto das músicas antigas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O autor dos Hebreus quer mostrar para a igreja aqui, olha, o que ele fez, a obra que ele realizou, o que ele operou. Ele mostra que a partir de Cristo não precisa mais a repetição de sacrifícios, acabou. Ele foi o vivo, suficiente e verdadeiro sacrifício. Ele mostra que tudo o que se fazia antigamente, quando se matava o cordeiro, quando se matava as pombinhas, quando se matava os animais, tudo isso era simbólico. Na verdade, aquele sacrifício que era feito no passado não tinha poder para perdoar ninguém.
O autor mostra que, na verdade, aquilo apenas aplacava a ira de Deus, retardava a ira de Deus, segurava a mão de Deus para que Deus não fulminasse o povo. Então os sacrifícios eram apenas para fazer Deus esperar o tempo certo, para que toda a sua ira, toda a sua raiva, toda a sua revolta contra o pecado, fosse toda ela derramada em Cristo na cruz do Calvário. Então todos os sacrifícios que foram feitos até Jesus, tudo simbolizava o verdadeiro sacrifício, o suficiente sacrifício, a saber, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o autor dos Hebreus, ele quer abrir os olhos dos leitores. Olha, vocês entendam o que ele fez, entendam a obra que Jesus operou. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou. O primeiro Adão, ele se deixou ser levado pelo convite do diabo. Ele não suportou a tentação, ele não suportou a oferta do inimigo, ele foi sucumbido diante das provações, ele não aguentou. Mas o segundo Adão, a saber, Jesus, ele venceu o diabo ali no deserto, ele venceu as propostas, ele venceu os convites, ele venceu a dor, ele venceu o frio, ele venceu a fome, ele venceu a tudo e a todos, ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a intenção do autor dos Hebreus. Entendam o que ele fez. O mundo estava perdido, o mundo estava debaixo do jugo do pecado, o mundo caminhava a passos largos para o inferno, o mundo era escravo do pecado. Agora, em Cristo, existe a oportunidade, a chance de serem verdadeiramente libertos, comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro e declarar: onde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em 1 Samuel 2, versículo 8, fala que ele nos tirou do monturo, do lixo. Irmãos, pastor, é tão difícil, o senhor é pessimista, não é bom você, de vez em quando, você parar e lembrar de quem você era antes. Isso é bom, sabia? Não para ter saudade, para ter nojo. Mas é bom você lembrar do que você era, o que você fazia, onde você estava, o que você praticava. É bom você, vez por outra, fazer isso, esse exercício espiritual, sabe? Lembrar das coisas vergonhosas que você fazia, do quanto o diabo deitava e rolava com você, e você achava que deitava e rolava com você, né? Você pensar nisso, e talvez você pensar assim, fazer uma projeção de o que você seria hoje, se Cristo não tivesse entrado na sua vida. Onde você estaria? Se é que você estaria aqui, né? Pensar um pouquinho. Mas fato é que nós conhecemos essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Fato é que Jesus nos tirou do monturo. O que é monturo, pastor? É lixo. Do lugar desprezível, onde ninguém nos deu a mão, ninguém olhou para nós. Ele foi lá, nos tirou, nos limpou, nos purificou, nos lavou com o seu próprio sangue, tirou os carrapichos, trabalhou nosso caráter, trabalhou nossa vida, insistiu em nos amar e ama até hoje, vai continuar amando para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Ele nos colocou para estarmos assentados ao lado de príncipes e princesas. Aquele que estava perdido agora foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nada tinha, nada era, hoje pode bater no peito e declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do nosso Deus. João 10, versículo 10, ele veio para trazer vida e vida abundante. É um convite a uma vida plena de poder e de graça. Você entender o que você pode, o que você é, através da obra que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Você entender que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Entender que você é santuário do Espírito Santo de Deus e outras tantas verdades que a Bíblia apresenta para a gente, e o seu coração se encher de júbilo, de alegria transbordante. Você entender que o que Ele fez para você e o que Ele fez em você é eterno, não tem fim, é para toda a eternidade. Aleluia, adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O Senhor não quer que você viva uma vida mirrada, sabe, irmão? Sabe, já falei que, repito, aquele crente, parece aquela galinha da Angola, não tem?
vive reclamando, sabe? Você não vê, não conta vitória, não conta bênção, é sempre aquela vida mirrada, miserável. Você vai conversar, meu casamento, meu esposo, minha esposa, as minhas finanças, aquela que só reclama, não entendeu ainda. Não entendeu que o Senhor tem para você não é coisa pequena, não é coisa. Você vai passar, pastor, então não passa por lutas, passa por provações, mas o crente que entendeu o que ele é, o que ele pode na presença de Deus, ele sempre vai ter testemunho para contar, porque ele não morre na luta, ele não morre na provação, a provação não é eterna, a provação passa, a vitória vem, e outras provações vêm, se manifestam, mas passa, a vitória vem, e é de vitória em vitória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não é sucumbido diante das provações, das lutas. Ele não desiste diante das dificuldades. Muito pelo contrário, ele sabe o que ele é e sabe o que ele pode na força que vem do Senhor Jesus, que é o novo e vivo caminho. Ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria fatalmente virá pela manhã. Sabe disso? Então que você entenda que o que Deus tem para você é uma vida plena de poder e de graça. É a vida abundante que nos fala em João 10, versículo 10. Vida abundante, em todo sentido, em todas as formas. Eu estava pensando esses dias, como que a gente tem uma vida boa, né, irmãos? O crente, sim ou não? Pensa para você ver, olha quem são os seus relacionamentos hoje. As suas amizades hoje. Um dia eu fui passando de noite para apagar as lâmpadas do quarto para a gente dormir. Quando cheguei no quarto do Daniel, ele acorda às 6 da manhã, né, para poder estudar, eu achei que ele está dormindo, silêncio. Aí eu passei no quartinho, quando eu fui ver, ele estava de joelhos, dobradinho, com a mãozinha, orando, conversando com Deus. Aí vi no meu coração, olha a vida que a minha família tem. Talvez a vida que você teve não foi assim, não é? Você viu talvez seu pai batendo na sua mãe brigando com seu pai arranhando sua mãe, tirando uma faca para o seu pai, e aqueles palavrões na sua casa, e aquela coisa toda. Então você viu coisas que você nem gosta de lembrar. Você viu coisas que, nossa, pastor, que coisa terrível. Mas olha o que Deus fez. Deus não só quebrou aquela sequência que vinha dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Ele quebrou. E além de quebrar, declarou assim: a partir da vida do Heleno, a partir da vida do Gilberto, a partir da vida do Sebastião, a partir de agora, não é mais maldição, não é mais jugo, não é mais condenação. O diabo não vai deitar e rolar mais. A partir de agora, é a minha bênção e bênção sem medida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Os nossos filhos serão abençoados e serão mais crentes do que nós. Os filhos dos nossos filhos vão viver o sobrenatural de Deus, irmãos. É isso que Deus quer que você entenda. Não é uma vida mirrada, miserável. Não é essa vida que Deus tem para você. Talvez seja essa vida da qual você se apossou, mas não é a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você é vida plena. É vida vivida no sobrenatural de Deus, cheia de dom, cheia de poder, cheia de virtude, cheia de vigor espiritual. Você andar de forma altaneira. Sabe aquela pessoa que passa pela luta, mas passa de cabeça em pé. Não porque é orgulhoso, não porque é prepotente, não porque é arrogante, mas porque ele está com o olhar não na luta, não no tamanho do gigante, não nos músculos do adversário, não na intensidade da luta, não. Os seus olhos estão fitos no autor e consumador da sua fé. Ele sabe que a luta é difícil, a luta é complicada, mas ele sabe que a vitória fatalmente vai se manifestar, porque ele não serve a qualquer Deus, ele serve ao Deus que não conhece derrotas. E a Bíblia fala que em Cristo você é mais do que vencedor. Essa expressão é muito forte, irmãos, mais do que vencedor. Por quê, pastor? Porque Cristo venceu, a vitória é dele. Aí ele escolhe as pessoas para quem ele vai dar a vitória. Ele escolheu, olha, Nandi, você é alvo de tudo que eu fiz na cruz do Calvário. Então você não é só vitorioso, você é mais do que vitorioso, porque a minha vitória vai ser derramada sobre a sua vida. Tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, tudo que me é por direito é teu. Receba, desfrute, viva tudo que eu sonhei para você. Por isso que Paulo declara que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Nós somos escolhidos por Ele para vivermos a sua vitória. Que vitória, pastor? Vitória contra o pecado, vitória contra os demônios, vitória contra a carne, vitória contra tudo e todos. Em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem crente que vive assim, né?
Estou fraco. Estou fraco. Entenda nessa noite, irmãos. Pastor, eu posso passar? Pode passar por lutas. Mas que você entenda que, ainda que você não vença, que você não supere, ainda que você, enfim, ainda que aconteça coisas terríveis com você, mas a vitória maior já foi derramada sobre você. Que vitória, pastor? Quando você fechar os olhos aqui na terra, você vai abrir lá na eternidade com o Senhor Jesus de Nazaré. Tem coisa maior que isso? Não existe. Vida plena de poder e de graça. Deus nos convida essa noite para entrarmos com intrepidez, não no pórtico exterior, ficar só contemplando o que acontece com o sacerdote. Olha, o sacerdote está ouvindo a voz de Deus. Olha, o sacerdote está sendo ministrado pelo Todo-Poderoso. Olha, o sacerdote está sapateando no mistério. Olha, não é só contemplando, é você viver esse negócio. Não é você contar as bênçãos e os testemunhos dos outros, não é isso. Não, é você contar os seus próprios testemunhos e as suas próprias bênçãos. Não é só você ficar ouvindo o barulho de vitória, você ficar ouvindo os milagres acontecendo, o milagre acontecer do seu lado com alguém que está tão próximo de você e você não viveu o milagre. Não, é você ser agente do milagre no nome do Senhor Jesus. É um convite a desfrutarmos da sua intimidade e é um convite a termos uma vida plena de poder e de graça. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu queria convidar você a ficar em pé, eu queria orar com você nessa noite.